Olá, está começando mais um Franquia Sem Segredo, o seu podcast de todas as segundas-feiras, aonde você fica informado tudo o que acontece no mundo do franchise, com esses dois feras, Luiz, Riso, como é que vocês estão? Tudo bem? Depois de um programa ao vivo, o que vocês acharam do ao vivo? Pô, já tem na pauta o próximo, né? Já estão pedindo ao vivo, mais ao vivo, viu, Riso? Estão pedindo. Legal, foi legal, acho que é legal. Acho que é mais legal essa interação de ter de responder perguntas, sabe? É o Kinder Ovo de perguntas, né? Eu falo pro Riso ficar pondo caixinha de pergunta no Instagram, né? Que é legal, né? A galera pergunta e tal, né? O pessoal tem muita curiosidade para saber do mundo franchise. E lembrando, você que não é inscrito no YouTube, se inscreva no YouTube. Você que não segue a gente nas redes sociais, siga a gente nas redes sociais. Sempre, todo dia tem corte do programa, tem conteúdo. Para você que gosta do franchise, que gosta do mundo franchise, está procurando uma franquia para comprar, cara, você tem que assistir a gente, porque você vai sair daqui com a cabeça, né, Luiz? Não, aquela história. Ou faz que nem o Marcelo, não compra a franquia, não vou comprar mais. Sai com mais dúvida do que entrou, né? Mas eu acho que é bom pensar, eu acho que tem que parar com aquela história do impulso, né? Ah, porque eu gosto disso, porque o cara me ligou 300 vezes no telefone, me fez comprar, ainda ofereceu mais a segunda unidade no mesmo preço e a terceira com desconto de 50%. Se eu fechar até amanhã, meio-dia, entendeu? Tem que parar com isso. Eu acho que é bacana o esforço de venda, eu acho que é legal ter um trabalho de venda, mas eu acho que tem que ter responsabilidade tanto na venda e quem está comprando também segurar um pouco a rédea aí. Segurar o impulso, acho que você falou tudo, né? Fala, Riso. Deixa eu dar uma continuada na sessão tietagem. Eu acabo de responder aqui no site do YouTube. Obrigado, Orlando Saraiva Júnior, pela audiência. Ele é aí pertinho de Piracicaba, ele está em Limeira. E muitos outros que acompanham a gente aí. Muito bem. Pauta de hoje, uma pauta bomba. Vamos falar de uma franquia ou de algumas franquias, senhor Marcos Riso e seu HD da felicidade, o HD do IBGE. Vamos falar de algumas franquias que estão bem enroladas, né? E a gente vai falar... O Ricardo, deixa eu fazer um comentário. É que a última vez foi uma pauta bomba, mas não foi suficiente, né? Porque a gente lançou a notícia, avisou o que estava acontecendo, e aí aconteceu mais coisa lá fora. Então, não dá para a gente parar, não dá para a gente ficar na anterior. Na verdade, a gente deu a notícia da pauta bomba no último programa, mas agora nós vamos dar a trajetória das bombas, né, Riso? Porque é uma atrás da outra, né? São muitas, né? É porque teve mais. Não, é porque teve mais uma. E continuou. E não para, né? Continuou. E não para, Não né? para. Bom, no episódio 46 a gente anunciou sobre a justiça que bloqueou 28 milhões de reais da empresa Laserfest. Até abre aspas, né? A matéria diz assim: justiça bloqueia 28 milhões de empresa após calote cabeludo. E o calote cabeludo com a Laserfest foi aquele trocadilho que o Riso adora, trocadilhos, né? Que foi muito bom. É uma matéria do William Matos e da Samara Svigel, é assim que fala? Svigel, do Metrópolis, uma matéria de 29 de abril, uma matéria recente, né? E a gente conversou bastante, comentamos um pouco sobre essa questão, mas agora a gente precisa dar uma olhada aqui e falar um pouco da trajetória do que tem... de como que um negócio chegou no outro. Chegou, né? No outro. Da onde veio o proprietário, né? Da Laserfest e as franquias que ele, enfim, criou, comprou, expandiu, enfim, né? E tudo mais. Então, vamos dar uma olhada aqui hoje na trajetória do Davi Pinto. Tá? O Davi Pinto começou na Microlins com o seu cunhado Semenzato. Para quem não sabia, o Semenzato, ele é cunhado do Davi Pinto. Tá? Na sequência, eles entraram na Sorvetes Jundiá, que acabou em briga e a dissolução da sociedade e também da relação. Riso... Acho que esses três, inclusive, cada um agora está num canto, né? Eles se adiciam, cada um está num canto. Você que conviveu um pouco nessa época aí, estava bem presente no meio, conta um pouco aí desse momento, como é que funcionava, como é que era aí Microlins... Depois caiu para sorvete. Jundiá, enfim.
Então, ali foi o momento em que a Microlins teve uma série de problemas e aí o Semenzato começou, em vez de resolver os problemas, né, ele começou a trazer mais operações para baixo de si, né? Começou a se criar aquela ideia do multifranqueador, não era de aceleradora, mas ele logo na época montou a Fran Holding, né? Isso começou com as ideias de grupo, tudo era grupo, né? E a tal da Fran Holding começou a trazer uma série de operações. E aí, na sequência, a gente vai ver, tem mais alguns diagramas, e aí eles entraram na Sorvete Jundiá, que supostamente o Davi passou a dirigir a operação. E não se sabe com detalhes, mas eles acabaram brigando. Semenzato teria acusado o Davi de uma gestão ruim na operação, e, enfim, e o negócio acabou dando uma série de problemas e eles acabaram sendo afastados da operação pelo sócio proprietário na época. Hoje são os filhos que dirigem, se eu não me engano. E foi aí que o Davi, ainda em São José do Rio Preto, montou a Doutor Resolve, né? Que a gente vai na sequência aí. Aí ele montou a Doutor Resolve e depois montou a Doutor Resolve Franchising. O Semenzato comprou a Pra Que Marido para confrontar diretamente com a Doutor Resolve. Então, o Semenzato, que era dono da Fran Holding Internacional, comprou a Pra Que Marido para brigar, né, bater de frente, assim, brigar, que a gente diz aí nos termos de concorrência de mercado, com a Doutor Resolve e com diretamente com a Doutor Resolve, que a Dona Resolve é a sequência, né? A Dona Resolve foi a mulher dele, a Rebeca, que montou, e é uma empresa de limpeza. Isso. Certo, Riso? E é o Instituto da Construção Isso. também? E não era só concorrência, não, né? Eu vou falar claramente. Era para confronto mesmo, né? Para tentar rebater a ideia da Doutor Resolve, que estava tendo muito sucesso, né? Que era uma coisa que virou um estardalhaço, né? Aí até tem um texto sobre o grupo do Davi que ele mostra que ele foi capa de várias revistas e tudo mais, né? Mas segue a vida aí, porque aí o Davi, quando montou a Resolve Franchising, começou a querer correr para a América Latina. A mulher montou esse negócio de limpeza e ele montou o Instituto da Construção. O Instituto da Construção, que também era franquia, né? Isso me lembra, já contei para vocês uma vez, a história contada pelo antigo presidente da Associação Internacional de Franchise, que o cara tinha uma loja de instrumentos musicais, especialmente de percussão, e aí ele precisava de couro de gato para repor os instrumentos, né? E ele montou uma fazenda de gatos, os gatos precisavam se alimentar, ele montou uma fazenda com ratos, os ratos precisavam ser alimentados e ele montou uma fazenda de cobras, né? E assim, um ia comendo o outro para ver se no final ele podia fazer franquia da loja de instrumentos musicais de percussão. E aí é o caso do Davi, ele montou o Instituto da Construção porque ele precisava de especializar a mão de obra para Doutor Resolve. E aí ele montou o Instituto da Construção. Aí eu conheci alguns franqueados, era uma confusão que não tinha tamanho, porque já começava aquela ideia de, já que você tem uma Doutor Resolve, também tem um Instituto da Construção, também tem uma Dona Resolve, e assim vai. Aí, com a Doctor Solution, né, o Davi começa com 2 sócios colombianos, a expansão pela América do Sul. Mas aí teve a implosão, como o Riso disse, da rede Doutor Resolve e das outras marcas, com muitos problemas na justiça. Antes da gente falar do grupo que ele montou, Riso, quantas lojas a Doutor Resolve chegou a ter no Brasil? Aí, ó, então, IBGE. O IBGE sabe.
ele dizia ter 800 franquias, né? Existem os números mágicos no franchising, né? Que antigamente era 100, depois virou 200, e com o Davi virou 800, que era o mesmo número de franquias que tinha o antigo presidente da BF com o Nosso Bar, né? E aí 800 virou um número mágico também, mas virou um número mágico de quebrar, de desmoronar. Aí ele montou o grupo 10X e o grupo Fest. Grupo 10X e o grupo Fest, uma holding de marcas de sucesso. O Márcio Garcia, novo sócio grupo do 10X, e junto com o Davi Pinto. Lembra que no episódio anterior você até tinha uma certa dúvida, né, de que o garoto propaganda era o Márcio, mas eu acabei acrescentando que ele tinha virado sócio, e aí tá a foto do próprio Márcio, que mostra, né, que ele tinha virado sócio do Grupo 10X. Bom, o Grupo 10X é uma coisa meia confusa, porque logo depois ele monta esse outro Grupo Fest. E aí eu demorei muito para entender, mas até onde eu pude compreender, e a gente vai ver as franquias da 10X, o Grupo Fest virou uma coisa um pouco estranha, que a gente vai falar um pouquinho na frente. Mas o Grupo 10X aí tinha já um monte de franquias, porque no 10X ele começou a fazer aí os cursos, né? Chamando pequenos empresários com pequenos negócios para trazerem as suas operações para o grupo. Sabe o que isso me lembra? Eu falei aqui já em algum outro programa. Aquele cara que eu não lembro o nome do programa em inglês, mas no Brasil passava como O Sócio, que é de um libanês americano. Que vai na empresa dos caras e isso compra me lembra metade. Isso. Muito legal. O target... que tem um nome maravilhoso, que você não pode esquecer. Marcos alguma coisa, eu não lembro. Por isso que eu não... Limonge. Ele é libanês, radicado, naturalizado americano. Eu gosto muito do approach desse cara, já falei aqui. E eu acho muito legal, foge um pouco dessas coisas, desses coaches empresariais por aí. O cara vai lá e mete a mão na massa, chega no teu negócio, ele olha e fala, cara, vamos resolver isso aqui, mas para isso, para eu pôr um cheque em cima da mesa e cuidar, eu quero metade da participação da empresa. E o mais louco é que ele vai transformando isso num ecossistema, porque ele fala, cara, eu vou trazer você para cá, mas eu vou melhorar financeiramente o teu negócio e operacionalmente. Por quê? Porque o teu negócio tem uma liga com um outro negócio meu ali, que eu já forneço aquilo. Então, óbvio, ele está vinculando os negócios dele, transformando numa grande concha, mas ele vai operacionalmente mexer no negócio, né? E não esse negócio de eu quero juntar um monte de pequenos negócios para, de novo, fazer aquela planilha bacana no Excel, que a gente já sabe qual é o fim do discurso lá na frente, que termina com 3 letras. Então, é isso que muitas vezes acaba aparecendo. Lembra o modelo do que o cara faz, mas aí no fim o discurso vai para o outro lado, né? Não vira a fazenda de gatos que o Riso estava contando agora há pouco. Não né? vira. Bom, com o Márcio Garcia como sócio e garoto propaganda, foram criadas as franquias Magic Mais, Armazém Fit Store, Duck Bill, Cooks e Coffee, 430 Grade Pizzaria, Emagreze, Ótica Central, Laser Fest, Fest Escova e Violeta Moda. Inclusive, tava falando pro Luiz aqui, Riso, essa 430 pizzaria, cara, pensa numa pizza gostosa, cara. Tem uma delícia a pizza lá. É muito boa, cara. Em Piracicaba. Muito boa a pizza. Falar pra você. Em vários lugares, boa. A pizzaria é muito legal, é bonita, é bem colocada, mas deve ter sido momentaneamente alguns dos que entram nessa história, né? Assim, tipicamente é a história que o Luiz acaba de contar do Marcos Limonge, né? O cara conta uma história bonita, eu vou fazer aporte de capital na tua empresa, né? Assim foi para Que Marido lá com o Semenzato e tantas outras que a gente vê, né? Então, mas a gente passou aqui também essa questão desse... Porque isso está associado com aquela história de
de curso de empreendedorismo, né, que ele fez, né? Que tem até um post no Instagram aqui. Geralmente eles dão esses cursos, né? A gente sabe lá da Farm Sales, lá que a gente já falou bastante aí de Barueri, de Alphaville, né? Do pessoal lá de Joinville, das 300 e não sei o quê. A mesma tática é usada pelo pessoal de São José do Rio Preto, né? Eu sei como vou transformar o teu negócio em franquia, eu vou fazer você ter sucesso, faça o curso comigo aqui, que eu vou te deixar crescer, explodir como uma estrela. Riso, você está esquecendo a palavra mágica. Vou escalar. Quase. Falta uma. Exponencialmente. Exponencialmente. Faltou uma palavra mágica. Não, que agora eu mudei meu mindset. O nosso negócio é equity, né? Que aí eu fiz um vídeo, né? O pessoal de Joinville fala ao mesmo tempo que todo o pessoal de São José do Rio Preto, né? Que é um ninho dessas cobras maravilhosas, né? Enfim, é exponencial o nosso comentário. O Riso vai querer fazer o Legendários, cara. Com certeza. Pô, você viu que o cara foi preso? Um dos caras foi preso? Não vi. No Mato Grosso, foi preso. Na loja do cara tinha uma quantidade considerável de drogas. Drogas, cara? Um dos caras aí. Tava na internet, vi esse fim de semana. Que uma dos caras, não sei se participante, do Mato Grosso. Tá? Vitinho, põe pra gente a imagem 4 no ar de novo. Vamos lá uma olhada então. Então, Magic Mais, Armazém, Fit Story, Duck Bill. Duck Bill é ornitorrinco? Cookies. É o ornitorrinco, aquele bicho? Né? Parece. O símbolo ali é isso mesmo. A 430, né, cara? Que é muito boa. Emagreze, Laserfest, Ótica Central, Violeta Moda e Fest Escova. Bom. E o Ricardo sabe que tem a história da 430, de uma dessas que eu achei, que ele disse que a pizzaria veio da Austrália. Aí não tem. Não, 430 que eu tenha visto, não. E outra coisa, a pizza aqui é bem ruinzinha. É ruim? É ruim. Quando eu como pizza aqui, eu tenho uma saudade. Mas Riso, posso falar pra você? O brasileiro é meio ruim de paladar, cara. Porque o brasileiro vai pra Itália e não gosta da pizza da Itália, cara. O que eu vi de brasileiro reclamar da pizza italiana, cara, eu falo, não é possível, cara. Como é que o cara... Porque o brasileiro gosta daquela pizza dessa altura, lotada de tranqueira. Ou é isso ou é a pizza tipo americana, né? Que é aquela pizza, aquela massa... Da Pizza Hut. Do Pizza Hut, tipo Domino's e tudo mais. Bom... mas eu já comi muita pizza ruim na Itália também. Não. Pizza ruim tem em todo lugar, né? Pizza ruim tem em todo lugar do mundo. Não tem jeito. E outra americana, o Sbarro, antigamente, que era uma rede de franquias, era muito ruim, mas era o que tinha. Enfim. E aí tem um comentário aqui que dizem as más línguas que a Laserfest foi o troco pelo Semenzato ter montado a Espaço Laser, porque realmente eles competem, né? Você vê que é a mesma coisa, Espaço Laser e a Laserfest fazem a mesma coisa que aquela depilação a laser lá. Eu não sei quem deu troco em quem aqui. Não. Como é que é? Eu não sei quem deu troco em quem. Não, mas eles fazem isso com uma certa constância. Você vê quando o Semenzato não conseguiu levar a nossa amiga lá da Cresci e Perdi, o que ele fez? Ele criou, ele foi buscar uma outra de brechó e aí botou aquela menina boazinha, super simpática, que ela faz filmes legais, assim, que é sempre bom tê-la como garota propaganda. Débora Seco? Como é que é o nome dela? Débora Seco, isso. Qual é o filme mais famoso dela? Bruna Surfistinha. Dá uma boa imagem para os negócios, né? Eu fico campeão, assim. Eu gostaria que todo mundo usasse, porque ela está também com o Márcio Garcia numa outra franquia que acabou que é de laser, mas é do Rio de Janeiro,
e não tem nada a ver com o Davi Pinto, mas também já ganhou o prêmio da BF. Enfim, é uma confusão que a gente não consegue entender. Mas eu quero explorar as franquias que estão aí no bolo do grupo 10X, né? Tem uma em especial aí que você vai ver, você vai comentar logo na frente. É a Violeta Moda, que é uma micro franquia, Álcool Riso adora, onde a franqueada adquire uma mala com roupas para revender. É a Avon de moda. É a Avon de roupa, tá bom, né? Tem tem muito, não é franquia, mas é quase é um modelo de parceria que os tem muita loja de biju, fabricante de bijuteria que faz isso. Ele entrega um kit e assim tem várias variáveis do modelo. Tem um que você entrega o kit com alguma em consignação, tem uns que pegam uma garantia só para o cara devolver o amostruário. Mas o cara é um tirador de pedido... É um revendedor, né? É um revendedor. Eu uma vez montei uma franquia de uma moça que o pai dela fez isso a vida inteira. Ele saía do Nordeste, vinha para o Sul, comprava sapato no Sul, em Franca, e voltava para o Nordeste e ia vendendo sapato de Salvador até Manaus. E voltava para o Sul, comprava sapato, passava em Franca e ia para lá. E fez a vida dele assim. Aí as meninas tentaram transformar o negócio numa Na época do riso, isso aí chamava caixeiro viajante. Mas o cara das joias hoje, o cara da mala pior ainda, né? O cara é um mochileiro viajante. Um mochileiro franqueado viajante, né? E graças aos caixeiros viajantes que seu Hilton montou a maior cadeia de hotéis do mundo, que era para servir aos caixeiros viajantes americanos. Bom. E ele percebia. Ele quê? E ele percebia a reclamação dos caixeiros viajantes, que cada hotel que eles paravam tinha um colchão diferente. Então, a primeira coisa que ele fez foi uma compra cooperada, com os colchões e travesseiros eram todos iguais, para que o caixeiro viajante se sentisse num hotel Hilton, num motel Hilton, como se estivesse em casa. Sabe, é aquela história, né? Você ouve uma história dessa, aí você fala, cara, é tão difícil, cara, pensar nisso e olhar. Eu quero ter franqueado e fazer isso. Então, sem fugir da pauta, mas fugindo um pouquinho, já que você está falando de hotéis, e aquela rede Oio? É franquia? É própria? O que é isso aí? Oio? Já ouviu falar? Meu Deus. OYO. Uma rede indiana. Não acho que é indiana. É assim, eles estão explodindo, cara. Tem um monte em todo lugar. Já ouviu falar, Luiz? Tô olhando agora. Que o bom de quase ser ao vivo é que a gente pode pesquisar ao vivo. Pode pesquisar ao vivo. E assim, cara, eles vão pegando cada espelunca, cai nos pedaços, um hotel que não tem nome, não tem nada, e pum, mete lá, pinta de vermelho, põe oi. Cara, mas o hotel continua sendo ruim. Não tem padrão. Cara, eu reservei um hotel desse uma vez pra minha mulher, que ela tava fazendo pós em São Paulo, cara, mas eu tomei um xingo dela. Ela falou assim, eu não acredito que você me pôs nesse mas lixo. Olha só o nome do site. O nome do site, você tá falando hotéis, mas ele tá falando Oil Rooms. Reserve hotéis econômicos online em quartos higienizados no Brasil. Esse é o link de chamada. Cara, não, mas é hotel. Ele pega o hotel todo. Tá. Põe, pinta, põe logo, banner e tal. E eu uma vez, cara, reservei um desse. Tava com a equipe em São Paulo também. E com o Murilo. Pus um Murilo desse. E era um motel que tinha virado hotel, cara. Pensa no homem brabo. Foi o Murilo, tive que sair de lá e procurar outro lugar para dormir. Não foi fácil. Bom, voltando à pauta aqui. Desenvolvido por Rebeca Pinto, né? Estamos falando aqui da Violeta Moda. É uma nova microfranquia que possui diferenciais que chamam a atenção de quem quer buscar empreender num modelo de negócio versátil, lucrativo e de investimento acessível a partir de R$10 mil. Segundo a empresária, a franqueada Violeta poderá gerenciar seu horário da forma que for mais conveniente, tendo a vantagem de trabalhar com modelos exclusivos de roupas com alto padrão de qualidade no que diz respeito a modelagens, tecidos, tendências e modas. Abre aspas. Cada franqueada terá uma mala personalizada que pode ser transportada com muita facilidade,
permitindo que as roupas sejam mostradas na casa da cliente, que é o ambiente em que ela mais se sente confortável, destacou a Rebeca. Mas a mala é personalizada e finalmente chegamos a Orlando, na Flórida, com um novo empreendimento do Davi, a Dr. Solution, ou Doctor Solution. Tá aí, Vitinho. Deixa eu só fazer um comentário do negócio de mala sem alça, né? Esse texto que você acabou de ler é de uma matéria de um jornal de Manaus, falando da franqueada de Manaus, né? Então, você imagina uma micro franquia que vem de São José do Rio Preto sendo tocado por uma pessoa em Manaus, pertinho, né? Eu estou comentando isso porque eu, fazendo os cortes, estava lembrando das discussões que a gente tinha de suporte ao micro franqueado, né? Uma obrigação do franqueador. Mas e ali? Você pega um táxi, um Uber, ali em São José do Rio Preto, e chega em Manaus rapidinho para dar assistência para o teu micro franqueado. Desculpe interromper. Não, é importante. Esse corte, inclusive, a gente soltou essa semana. Soltou esses dias, eu lembro que vi no... Por isso que eu me lembrei, e eu falei assim, mas não é possível um negócio desse, né? E deixa eu só te comentar outra coisa, cara. O negócio dos sapatos de Franca, teve uma franquia também, micro franquia, que implodiu rapidamente, né? Chamada Maria Valentina, né? Que você ganhava uma mala de sapatos do franqueador de micro franquias de Franca, né? Então, essa é outra que a gente vai precisar dar selo e tudo mais, porque vendeu milhares de franquias do dia para a noite, aquelas coisas assim sensacionais, né? E aí a gente tem os nossos amigos que defendem as micro franquias como uma categoria na BF, as micro franquias com selo de excelência, enfim. Toca o barco aí. Eu acho que, assim, só até para amarrar, esse negócio você tem o joio e o trigo, né? Tem modelos de micro franquia legal? Tem. Mas desde que ele tenha sido testado e você não saiu... Porque a grande pressa hoje em dia tive a ideia, bolei, montei o modelo de micro franquia, saí vendendo e quero vender exponencialmente. É aí que está o problema. Se o cara faz um modelo e vem testando e a coisa vem seguindo, legal. Se o negócio provar viável, é bom. Agora, o problema geralmente, já existe algum tipo de negócio, aí o cara olha e fala, eu vou aplicar o modelo de franquia neste modelo que vai ter custo baixo para o cara vender, então eu vou conseguir vender mais rápido porque o cara gasta menos dinheiro para adquirir meu modelo de franquia. Então, geralmente, isso aí vem não vem de uma evolução do negócio que foi para o franchising, não. É o cara que quer fazer mais venda e fala, como que eu vou fazer isso? É o pessoal de produtos e operações que fala, legal, vamos montar isso aqui. E aí vai ser uma forma da gente vender mais. É isso. Como que eu vou vender? Mas o cara não está pensando em montar uma franquia, dar suporte para ser duradoura, né? Ele está querendo vender mais. Para onde que eu vou desovar mais produto? É ali. Ou produto ou serviço, tá? Ô Luiz, em um dos cortes você fala bem isso. E agora eu vou somar com o que a gente acabou de comentar, né? Você fala que sai alguém aí pela rua tentando achar um negócio para trazer para o berço da aceleradora para ele replicar. Mas normalmente o que acontece o chamado dono da aceleradora fala assim, o que está dando certo aí? Esse negócio de brechó tem essa mulher aí do Cresci e Perdi que está tendo sucesso. Vamos achar alguém, porque eu não consegui trazer lá para cá, vamos achar alguém para fazer igual aqui. Esse negócio aí de brechó, tem o cara de Joinville também que monta um igual. E aí, daqui a pouco, é um enxame de concorrência e só de venda de negócios inconsistentes que o chamado franqueador não sabe aonde ele se meteu, que era o antigo dono do negócio, pequenininho lá que ele estava fazendo, e o acelerador ganhou um monte de dinheiro com taxa de franquia e tudo mais. E aí tem sempre um macete que a gente vai desvendar, e eu tenho levantado isso, mas eu não posso dar muita informação, que você pega esses pequenos
e eles injetam um determinado capital para fazer uma divulgação massiva, né? Com aquelas aceleradoras de marketing, né? Vê não sei o quê e vai mais lá. E aí eles botam um monte de dinheiro para vender um monte de franquia. Só que é interessante porque esse pequeno sócio, que era originalmente o dono do negócio, ele não tem o capital para investir, apesar de ele ter vendido, né, para o acelerador. Aí cria-se, o Luiz vai gostar disso, o famoso mútuo. Não, você não tem dinheiro, eu coloco para você, depois a gente, quando ganhar dinheiro junto, eu pego para mim. Na verdade, tem uma hora que esse mútuo começa a crescer tanto, tanto, né? Que é uma grande dívida que aquele pequeno franqueador, né? Que aquele pequeno comerciante tem, e que é melhor entregar o negócio e cair fora, porque senão ele vai se ferrar todinho, né? Ah, mas os faraós não inventaram isso aí, não. Isso aí eu já vi o outro cara que você fala bastante dele lá dos interiorzão de São Paulo. Eu já fiz ele fazer isso. Não, eu ia falar, é muita prática porque o cara chega num pequenininho e é fácil iludir. Então você imagina um cara que tem lá a sorveteriazinha dele, faz o sorvetinho dele artesanal, tá contente, tá crescendo, tá bem, vende muito, todo mundo adora, tal, mas o cara nem pensou em franquear. Ou abriu mais uma unidade ou duas. Aí vem um desses grandes, cara, e fica em cima, fala, não, nós vamos explodir, você vai fazer 500 lojas. E, cara, ilude o cara também, né? Como o próprio franqueador, ele fica iludido, então... Pô, e ele entra nessa. E eu já vi contratos, Luiz, não vou falar o nome também, que normalmente eles pedem 50% da franquia. Aí você rebate, você fala assim, não, mas você vai comprar? Então ele fala, não. É o meu trabalho. Eu não vou comprar porque é o seguinte, você tem 2 unidades. Eu vou te trazer 100 unidades. Então assim, eu já tô comprando. Entendeu? Um aporte de expectativa de futura então é assim, cara, aí acontece o que a gente vê por aí, né? Então, mas o cara tem que ter... essa parte educacional que a gente sempre bate é que o cara tem que saber falar e se não, segurar. Então, eu já contei aqui também de um café que eu conheci no final do ano, lá em Camboriú. A mulher falou não para uma dessas aceleradoras. Chegaram lá, não, porque o teu negócio é bom, vamos formatar, vamos fazer isso. Ela falou, não estou pronta para isso. Eu estou ainda estruturando meu negócio, tem alguns anos, tem muita coisa a arrumar, não vou sair vendendo franquia disso aqui, não. Ela falou, não, na primeira reunião. Isso então, assim, tipo... Não é sábia. Pô, mas os caras chegam com argumento. Chegam. Fala, Riso. Mas, olha só, o argumento hoje, nos dias de hoje... Antigamente era assim como vocês estão falando, né? Mas os argumentos hoje são diferentes, né? Ele atrai a pessoa para um curso de empreendedorismo e de vendas. E esses cursos não são baratos, eles são valorizados, né? E aí você tem uma pressão, uma injeção. O que é a fórmula de lançamento? Né? É isso, né? Eles criam a fórmula de lançamento da franquia. E aí vai embora. E aí ficam injetando. E de 15, 20, 30, 40, 50 mil participantes desses eventos, sempre saem uns 5, 6 que acabam acontecendo. E desculpe, o que era a Endeavor, né? Que é ainda? É a mesma coisa, né? Eu me lembro de uma frase cunhada, porque a Endeavor se propunha a trazer esses empreendedores e dar orientação para eles, e eles chamavam grandes consultores, né? Eu já entrei nesse barco, né? E até que eu disse, conversando com um dirigente da Endeavor, ele falou assim, olha, o nosso negócio aqui é pedir carona para taxista. Então, né, é o que acontece com esse negócio. Daqui a pouco você entra no embalo deles de uma maneira sofisticada, esses eventos são muito legais, né? E é o que aconteceu com o Davi Pinto aí, com o grupo 10X. Ele começou a fazer eventos que atraiu esses pequenos empresários aí de café, cookies e tudo mais que vocês estão vendo aí. Eu assisti o Day One da Endeavor, lembra do Day One, Riso?
E era o cara da Fly Tour. Como é que ele chama? O cara da Fly Tour, amigo do Riso. O Eloy, pô. E eu assisti a palestra do Eloy na Endeavor Day One dele. Cara, que história bonita do Eloy, bicho. Muito legal. Quem quiser, entra no YouTube aí, coloca Day One, Endeavor Eloy da Fly Tour. Cara, sensacional a história de vida do cara. Muito legal. Foi muito bom. Seguindo. Cadê a imagem, Vitinho, do Dr. Solution? Chegou em Orlando, na Flórida. Aí aqui, o site deles, isso está em português, né? Então ele Mas deixa eu te fazer um comentário. Antes. O que aconteceu para dar uma sequência, né? Que é o ponto, na verdade. Depois de implodir a Laserfest, depois de todos os problemas que a gente já, no programa anterior, já identificou, já clareou, né, que é um rombo muito grande. Você mesmo leu a decisão do juiz, né, que lá no meio falava em operações que ele tinha no Brasil e colocou no exterior também. Mas aquilo passou batido. E aí, daqui a um pouco, vem a notícia, né, de que esse negócio da Laserfest já era, apesar de o rombo ter explodido na semana, faz 3 semanas, que agora já tem um novo rombo, né? Que alguns meses atrás, ou pelo menos há um ano atrás, ele se mudou para Orlando com a família toda, né? Com muitos containers, e aí eu entendo porque essa outra empresa foi montada em Itajaí, lá tem o porto, né? E acabou já está dando problema com o que ele está fazendo nos Estados Unidos. Só que lá o buraco é mais embaixo, meu amigo. Não vai ficar passando batidas situações. E aí aparece já o rolo dele em Orlando, na Flórida. E o site está em português, então provavelmente ele está mirando na comunidade brasileira, né? E é interessante que ele faz a menção, experiências, milhares de franquias do Brasil e da América Latina. Põe a imagem 6 aí, Vitinho. Que ele faz essa menção de mais de 1.500 unidades. Então, o modelo de negócio da Dr. Solution já mostrou sua solidez. Foram mais de 1.500 unidades comercializadas no Brasil, México, Colômbia, Panamá e Costa Rica. Agora, a Dr. Solution chega nos Estados Unidos como a melhor franquia de handyman e serviço de manutenção. Aí eu falo para você que ele não está mentindo, Luiz e Riso. Realmente. Põe de novo a imagem lá, Vitinho. Ó. Foram comercializadas. Não que estão abertas, funcionando, feliz da vida. Já faliram, estão todas quebradas, os franqueados estão todos, né? Mas foram comercializadas, ele não mentiu. Não. Mas eu quero te perguntar. Eu quero fazer uma pergunta para você. Sobrou. Ele não teria vendido o Dr. Resolve? Não. Ele vendeu o Dr. Resolve? Ele ganhou selo de excelência esses dias dentro da BF? Não, ele vendeu o Dr. Resolve. Para quem que ele vendeu? I don't know. Para uma das pessoas que trabalhavam com ele na Dr. Resolve. E aí ele montou o grupo 10X. Ah, o 10X. E aí a Dr. Resolve é citada de novo aí. Mas ele vendeu ou não vendeu? Boa pergunta, Riso. Agora criou uma interrogação aqui na minha cabeça, cara. Você vê como é difícil dar o selo de experiência quase morte? Franchise experiência quase morte? É uma confusão. E é Laserfest, escova fest, é mala de roupa, é cookie com café. E esse negócio vai. E daqui a um pouco ele ressurge das cinzas. E tem mais coisa ainda, mas a pergunta que fica é: ele está citando o Dr. Resolve como dele ou não? Ele assumiu a paternidade histórica, né? Porque
Se ele está dizendo 1.500, não é desse um negócio novo, né? Ou é? Não, Ou é? Porque eu não sei, nunca ouvi falar no Brasil isso aí. Não, o detalhe que o Ricardo levantou é perfeito, porque cuidadosamente ele coloca já comercializadas, né? Ele não vai botar quebradas, desaparecidas. E também não vai colocar em operação, porque depois já não está em operação. É fácil identificar que não está. Né? Ele foi esperto. O que o Ricardo está colocando de mentiroso, você não pode acusá-lo, né? Não, de maneira nenhuma. E tem até o carrinho. Tem a foto do carrinho aí também, Vitinho? Tem até o carrinho. O Riso fala muito das franquias. Não, essa aí eu não mandei pro Você não mandou o carrinho? É uma caminhonete. Uma caminhonetinha, né? É uma caminhonete. Dr. Solution. Do site. Caminhonetinha, tá legal. Bom. Mas eu vou te pedir, Ricardo, tem no Grupo Fest, eu botei aqui na pauta, tem a foto dele, tem um texto que eu vou pedir para você ler, mas depois eu quero te chamar a atenção para um pequeno detalhe ali. O Grupo 10X é uma holding de franquias e lojas próprias. Colecionamos números impressionantes, são mais de 300 franqueados, 30 unidades próprias, Laserfest, além de 250 colaboradores diretos na holding e mais de 2.500 unidades e mais de 2.500 em nossas unidades franqueadas. A holding foi fundada por Davi Pinto, empresário notório do setor de franquias com mais de 10 anos de experiência, capa da revista Exame, Forbes Under 30 e estudo de caso em diversas instituições de ensino no Brasil. Esse é o texto, né? Esse aí. Você vê que é uma coisa... Esse aí faz parte do material, né, da brochura do Grupo 10X. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que tem uma série de fotos embaixo desse texto. E a foto da Laserfest, onde o Márcio Garcia aparece, se você perceber, tem uma faixa em cima do Márcio Garcia. Uhum. Alguma coisa me diz que ali ele já tinha brigado com o Márcio Garcia também. Tem uma entidadinha na foto. Esconderam o Márcio Garcia. Então é aquelas coisas assim que você tem que olhar nas entrelinhas, você tem que tomar cuidado, porque você tem que conhecer o histórico, você tem que saber o que o cara fez, porque ele sempre aparece com uma coisa nova, limpinha, bonitinha, né? Geralmente com uma mala, mas sem alça. E não de roupa. E não para por aí. Uma mala com os presentes lá, ó. Tá? Só comprar, levou, né? Só bomba. Eu vou deixar pro Luiz falar do Reclame Aqui, o nosso doutor. O doutor mais experiente, né? Tem dois. Deixa eu só dar um preâmbulo com relação ao Reclame Aqui, pelo seguinte. Quando vocês veem que tem duas marcas, né, naquele slide que foi mostrado, que é o 10X e, ao mesmo tempo, o Grupo Fest. O que é o tal do Grupo Fest? Né? Foi muito difícil, eu tentei entender, eu não sei se compreendi. Sabe qual é a sede do Grupo Fest atualmente? É Itajaí, em Santa Catarina. Não sei. Pode ser um paraíso fiscal ali, está do lado de Balneário Camboriú, né? Que sei lá, terra que o Luiz gosta bastante, minha terra, né? Mas eu não sei, não entendi bem por quê. Por que Itajaí? Talvez por causa do porto, talvez por causa dessa história de que eles abandonaram São José do Rio Preto com dezenas de containers, né, indo para os Estados Unidos. Mas o que é esse Grupo Fest? Lembra que teve um episódio que a gente discutiu muito rapidamente? Eu contei a história para vocês da cooperativa de franqueados, onde estava lá o pessoal da Donuts, né, do Café Donuts e tudo mais, né? Mas o que ele montou? Ele montou uma operação de investimento em franquias através de cotas. Lembro. A gente falou disso. Lembra que o Ricardo até falou dos hotéis, que agora estão lançando de novo, né? Cotas de hotéis, esse tipo de coisa. E aí
eu fui tentar entender o que estava por trás disso, e aí, Luiz, está na tua mão aí com o Reclame Aqui, que o Reclame Aqui acaba explicando. Eu botei dois textos relativamente longos, mas que explicam o que é tal do Grupo Fest. E se você consegue ler... Vamos lá, não dá. Uma de setembro de 2023, uma reclamação, consta como não respondida. Imagino que esse print aqui do riso deve ser recente, porque foi... Não é muito recente, não. Não, mas a gente está em 2025. A matéria de setembro de 2023 consta aqui que essa reclamação foi publicada há mais de um ano. Então, significa que o print aqui é pelo menos de setembro ou outubro de 2024. Então, é relativamente recente. Isso. Não constava como não respondida. E duvido que tenha respondido depois. Com um ano para responder. Não vai ser agora, né? Em dezembro de 2018, aí a reclamação, né? O título da reclamação é DRE não confiáveis. Não divisão de lucro líquido, falta de transparência. Pesado. Em dezembro de 2008, buscando investimento com rentabilidade mais atrativas do que a do mercado, resolvi investir em cota desse grupo. Cota, ou seja, o cara ele não foi investir para montar uma unidade franqueada. Não foi lá e falou, eu quero coffee, pelo que tá. Na primeira frase parece isso. Eu não quero a coffee para investir. Manda. Ele é de Natal, Rio Grande do Norte. Natal, Rio Grande do Norte. Então o cara não tá falando, olha, eu recebi a coffee. Não, busquei para investir em cota desse grupo, que é aquele modelo que a gente já tratou. Adquiri cotas da unidade da Laserfest de Araçatuba, ou seja, ele nem pensou em operar a unidade, né, que está tão longe. Natal e Araçatuba são bem longe. A promessa era de lucro líquido de 2.000 a 4.000 por mês, para o investimento dele, o que é alto. Porque eu não sei quanto que ele comprou de cota, mas geralmente essas cotas é pulverizada. Então, para o cara ter uma cota pulverizada, ainda assim enfiar 4 pau no bolso, nos primeiros meses foram feitos pagamentos e eu estava satisfeito, ou seja, performou e ele fez o pagamento. Certamente esses pagamentos, juntamente com novas ofertas oferecidas pelos vendedores, me atraíram para adquirir mais cotas. Ou seja, o cara comprou mais, porque deu certo. Aí vira aquela coisa que eu não quero chamar, mas é aquela figura... Egípcia. Eu não quero falar, mas é aquela figura egípcia que os caras geralmente constroem no deserto. Uma figura egípcia. Mas isso é o pose, né? Não, mas esse é o pose comprovado. Esse é o ítalo-americano lá, escarrado escrito, né? Eu boto o cara pra dentro e eu só consigo manter o cara pra dentro desde que esteja entrando... Tem gente entrando. Na hora que a gente parou de entrar, não consigo pagar mais nada. É o modelo clássico. Atraíram para adquirir mais cotas. Em pagamentos, juntamente com as novas ofertas oferecidas pelos vendedores, me atraíram para adquirir mais cotas. Repete a frase no print. Em setembro de 2019, adquiri mais uma cota da unidade Rio Claro. Poucos meses depois, percebi que os DREs, demonstrativos de resultado do exercício, das duas unidades, só aparecia com saldo negativo. Desta forma, eu não recebi mais o lucro. Questionei a empresa algumas vezes e eles sempre tinham respostas convincentes. Justificavam despesas como aluguel, contrato de pessoal e mais para demandas de final de ano. E etc. Foi aí que comecei a desconfiar do negócio e ficar triste com a situação que estava e me sentindo enganado. Aparentemente, penso que há manipulação das DRS. O grupo já mudou de nome algumas vezes. OnePar, Grupo 10X, Grupo Fest, Laserfest. Tinha como compromisso administrar as lojas Laserfest e com transparência demonstrar os resultados aos investidores por cotas de participação. Porém, a falta de transparência total, não fornecem demonstrações conforme o contrato, fornecem apenas uma DRE sem embasamento e não confiável. Eu quero o valor do meu investimento de volta. Essa foi uma reclamação de uma pessoa de Natal, de setembro de 2023. Segue a próxima. Tipo, aí do outro lado do Brasil. Como diz lá o professor de processo civil, alguma coisa assim, seu e da Elza, aquela pessoa que fez senta
e chora. Sente e chora. Aqui agora do outro lado do Brasil, Porto Alegre. Também setembro de 2023, mesmo período. O título é Manipulação Financeira. Tudo isso tá no Reclame Aqui, postado no Reclame Aqui, não é ninguém. Estou lendo o que está escrito no Reclame Aqui. Também reclamação não respondida, postada há mais de um ano. Ou seja, esse print foi feito em pelo menos setembro, outubro de 2024 e não havia reclamação, resposta e sem comentários. Manipulação financeira. Como outras reclamações encontradas aqui, também sou vítima do grupo 10X, que depois mudou o nome para grupo OnePar e agora mudou o nome de novo para grupo Fast. Sou cotista desde 2019, ou seja, de novo. Não investiu em aquisição de uma franquia. Investiu nesse papinho que hoje tem de você não precisa gastar 150 mil reais para investir, para montar uma franquia. Seja sócio de uma franquia cotista com valores muito menores. Então eles captam agora gente com 5 mil, 10 mil reais. E aí para o cara ser investidor de uma franquia. Sou cotista desde 2019. Isso que eu acabei de falar, entre parênteses, né? Agora vou voltar a ler. Sou cotista de 2019 e cada ano que passava o retorno da cota diminuía da promessa inicial. Muitas promessas, mas o que é óbvio é a má gestão do negócio desde o início, a manipulação financeira dos dados financeiros disponibilizados aos cotistas. Há alguns meses, ninguém da empresa nem retorna mais aos cotistas. A avaliação de que as lojas do grupo no Google é super negativa. A promessa de um IPO para salvar a empresa, mas acho que o mercado não é bobo. Queremos nosso dinheiro de volta e que os funcionários e proprietários da empresa do senhor... Não, como é? Queremos o nosso dinheiro de volta e que os funcionários e o proprietário da empresa, senhor Davi Pinto, parem de se esconder fingindo sucesso. Na verdade, estamos quebrados. Isso foi também uma reclamação no Reclame Aqui de setembro de 2023, não tendo sido respondida. São centenas sem resposta, tá? A pessoa fala. Só foram só dois prints de amostragem. Eu peguei essas duas porque falam das cotas, né? E aí eu consegui entender o tal do grupo Fast. Então, o grupo 10X, né, se especializa em trazer negócios, né? E gerenciar esses negócios. E o grupo Fast em buscar capital para financiar essas operações. E aí, meu amigo, que Deus nos ajude, né? Porque é sentar e chorar, porque é uma bagunça que não tem tamanho, né? Muito grande. E eu fico assim, espantado como é que as pessoas caem nessa história, né? Como é que as pessoas... Eu lembro muito... do Davi, quando ele começou a lançar o negócio do curso para empreendedores, ele fez aquele típico, eu até escrevi uma matéria na Exame, eu tinha uma coluna, como identificar o 171, né? Depois o Luiz explica o que é o 171, né? Então eu vi um vídeo dele numa BMW conversível, em que os cabelos ficavam esvoaçantes, e ele dirigia a BMW com... o braço esquerdo que mostrava o Rolex, né? Então, depois aparecia ele no ambiente da casa dele, do lado de uma lareira, tomando um vinho e falando do programa, do curso de franquias. Eu estou achando que o Ricardo está super interessado em participar desse curso. Está quase comprando um curso. Não, eu estava formulando uma pergunta que eu não sei se o Riso vai conseguir responder, o Luiz. Quando a gente pega um caso como esse, né? Um cara que, abriu uma franquia atrás da outra e rolo atrás de rolo, você não consegue entender nada do que acontece e assim... claramente você vê, tem hora, um pouco de má fé até, né? Do cara simplesmente tá abrindo e exponencializando e não quer saber se o cara vai quebrar, ou não vai... quebrar, esse caso das cotas aí é outro. Associação Brasileira de Franquia. Qual que é a atitude que ela devia ter ou qual que é a atitude que ela tem para isso não se repetir? Porque aí depois ela carimba um celular, cara, e ela meio que
tá dando aval dela para pessoas adquirirem aquela franquia que ali na frente você sabe que o cara trabalhou a vida inteira, única reserva de dinheiro que ele guardou, que ele juntou, ele queimou em alguma coisa dessa. Como é que fica, Luiz? Cara, eu ia dar a resposta, mas você já queimou minha resposta, né? Você perguntou qual que é o que faria ou faz? Eu falei, o que faz é dar um selo. Né? E não o selo de quase morte, que é o que a gente dá. Não, mas de fato, por mais que venha com todos aqueles disclosures assim, mas eu não estou garantindo nada, o selo não é garantia de sucesso, não sei o que. Cara, eu tenho um negócio e aí tem um outro negócio. Supostamente tem uma grande associação por trás que você está certificando, dando um selo, dizendo, olha, o negócio tem qualidade, o negócio tem excelência. Você vai dizer para mim que você não está, de alguma forma, avalizando isso? Me parece que sim. Né? Há pelo menos a imagem para o leigo do lado de fora, que uma coisa é advogados ficarem lendo um monte de notas pequenas de rodapé no regulamento do concurso do selo, ou no site, ou em algum outro lugar, a lotinha pequena dizendo que o selo não é garantia de sucesso. Mas para uma pessoa média que está atrás de um negócio, que muitas vezes, e aí é olhar o mapa do Brasil, mas isso não é exclusividade do Brasil, mas a média é de menor instrução. Você vê, tem gente com conhecimento que também cai em golpe? Tem, mas você vai ver a grande maioria é gente assim, que trabalhou a vida inteira, não tem um grande conhecimento empresarial, não estou dizendo em conhecimento geral, né? Matemática, português, estou dizendo assim, num conhecimento empresarial. Pegou a economia de família e juntou a esposa com o marido e foi tentar operar um negócio. E essa galera não tem experiência nas artimanhas, nas entrelinhas dos contratos. E muitas vezes não existe um esforço de falar, olha, tá aqui a minha circular de oferta, vai lá, nesses 10 dias leva para um advogado e se o seu advogado fizer perguntas, eu vou responder. Não existe esse esforço do cara de falar, olha, procure um advogado, procure um consultor, avalie essa documentação aí com muito cuidado. Porque senão depois encontra o processo dele inteiro. Todo aquele flip chart de processo de venda vira vinagre. Tudo aquilo que os caras passam gritando dentro da empresa, horas e horas e horas para vender, esforço, venda, faz treinamento de venda, não sei o quê, vai tudo pro vinagre se você falar, não, olha, fala com um advogado, analisa devagar, com cuidado. É tudo que o cara não quer. Mas aí você pega, por exemplo, a Doutor Resolve, que tinha 800, né? Que o Rizzo disse que algo que ele falava na época, que chegou a ter 800 franquias, e de repente viraram pó, e aí de repente voltaram e de repente tem selo, cara. Mas não consigo Ricardo, entender, eu quero responder. Eu quero responder com uma frasezinha que a gente já falou muito. Assim, não é pouco, mas é muito conflito de interesses. Lembra que na matéria da Companhia das Empadas, ou Companhia da Empada, alguma coisa assim? Da esfirra, das facas. Da espada. Não, é da Empada, porque a gente... o que mais me estranhou foi aquela nota da associação, né, repudiando qualquer ligação da Companhia das Empadas com as operações que existem na BF hoje. Em poucos dias, né? Em poucos dias. 2 dias depois. Você nem sido julgado, nem sabia esse negócio. Na verdade, o Luiz colocou muito bem, porque o julgamento foi ali, né? Mas eu pergunto, assim, qual é o dirigente? Talvez deva ter alguns, mas na sua maioria absoluta, que não tem diversas marcas ao mesmo tempo, que não tem esses rolos de microfranquia. Qual é o dirigente que não tem interesses estranhos, entre eles, com outras operações que financiam com o dinheiro da BF ou de eventuais anunciantes, né? Aqui, quantas vezes a gente discutiu a tal da Câmara de Arbitragem, que os advogados, ao mesmo tempo que fazem a indicação lá dentro, eles são sócios da Câmara de Arbitragem A, B e X. Então, assim, o conflito de interesses dentro da associação, ele é uma coisa, assim, absurda. Então, não tem como não dar o selo, não tem como não chancelar, falar que é uma maravilha. Eu estou levando
30 pessoas para um congresso de multifranqueados que a IFA não se envolve, que o ex-dirigente da BF fala que é uma sociedade dele com o outro que está lá dentro. Assim, não tem como não parar para pensar e dizer o seguinte: está todo mundo com a mão na botija. É difícil do roto falar mal do rasgado. De novo, eu acho que com essa cultura empresarial hoje de esforço de venda, ou seja, voltar, principalmente na parte operacional de vendas, comercial, a coisa tem que ser acelerada. E você querer fazer um processo arrazoado, um processo bem avaliado para todas as partes, tanto para o franqueador selecionar bem o franqueado, quanto para o lado do franqueado para avaliar bem o negócio, conflita diretamente com as expectativas do setor comercial de expansão, que quer vender logo, assinar o máximo possível de contrato. Você vê aquelas fotos de alguns franqueadores na mesa com uma pilha e assinando o contrato, né? É isso. Pega o vendedor de franquia, olha que negócio bom para resolver. Se você pegar o vendedor de franquia, esses caras que ficam te ligando das aceleradoras, que só querem empurrar uma franquia em você e ganham uma comissão boa para isso, diminui a comissão desse cara e fala assim, ó, a sua comissão naquela unidade que você vai vender vai ser anual. Ou seja, todo ano aquele vendedor vai estar ganhando uma grana daquela unidade tá aberta, faturando e virando. Cara, você vai ver se ele não vai escolher para quem que ele vai vender. É a ideia de seguradora. Os seguradores, o cara que te vende seguro, o corretor, ele ganha um repique anual. Em cima do teu contrato. Porque ele ganha a comissão por ter vendido, mas ele ganha cada vez que você renova. Porque a ideia é que ele mantenha a carteira de cliente. Claro. Né? Eu já fiz isso para uma empresa aí dessas aí conhecidas no mercado, com um cliente meu que queria contratar para fazer a expansão. E aí quando veio o contrato, eu coloquei uma cláusula. Eu falei, olha, legal, mas essa comissão ela vai ser paga anual. Um quinto. A partir em 5, uma vez por ano, uma vez para cada ano do contrato. Eu pago agora. Na hora que o cara virar o primeiro para o segundo ano, eu pago mais um quinto. Na hora que... O cara, óbvio, ele falou, não, o risco é do seu negócio, não é do meu. Eu falei, eu conheço o cara. É demais, né? Riso, Ricardo, considerações finais, vai. Não, só para dar nome aos bois rapidinho. Você lembra, 5 anos atrás, você viveu intensamente a briga do pessoal do Semenzato contra o pessoal da 300 Franchising, criticando a BF porque eles aceitavam as aceleradoras. E aí o pessoal da 300 Franchising dizendo, mas pô, a denominação do pessoal do Semenzato era aceleradora de franquias. E aí ficaram nessa briga, e aí realmente a BF tomou uma atitude, né? A então 300 Franchising não podia mais participar da feira, porque ela já estava tomando 70% dos espaços, ou algo parecido, das empresas que estavam na feira. E foi a maneira do Semenzato segurar um pouco o crescimento dos caras. E ficou por isso mesmo, ficou tudo bem. Mas eu pergunto, na época, o presidente da BF, que era o André, da Francap, também tinha lá suas 30 marcas, né? Então, é tudo em casa, a gente vai se virando, vai empurrando, né? Vê aí o nosso bar, o Café Pilão, o Café não sei o quê, o negócio, a gente vai tocando, né? Como disse uma advogada muito amiga do Luiz, logo depois da convenção da BF, se trancando no quarto e começando a chorar, eu não aguento tanta mentira. Mas eu respondo, ela hoje é uma dirigente da associação. Fica tranquilo, a gente troca indignação por algum cargo bonito. E essa é a cara do Brasil, a gente está vendo isso em todas as situações, infelizmente. É isso. Para fechar, calma. Luiz? Para fechar. Para fechar. Já que a gente falou, tem que fechar com a informação, né? Eu fui buscar aqui. A rede Oio não é uma franquia.
no sentido de que os proprietários não precisam comprar ou pagar taxa. A Oi oferece um serviço de gestão de hotéis e reservas, e os hotéis pagam uma taxa baseada nas receitas. Então ele faz um contrato de parceria. É investidor da Oi, inclusive o Airbnb, e é de um indiano, um jovem indiano. Mas não é franquia. Não é franquia. É um contrato de parceria que ele faz a parceria com os hotéis, não sei o quê. Então ele chega com o dinheiro e dá aquela reformada que você falou. Tá respondido. Mas só para não dizer que a gente comentou, mas não falou. Não. Desculpe. É uma parceria cara-cu. Alguém pagar, né? Mas não é a cerveja. E aí eu pergunto para o Luiz para a gente encerrar mesmo, Ricardo. Usa a mesma marca. Tem um sistema de gestão e administração e de vendas. E é parceria. Aí fica para um outro episódio. Até o próximo Franquia Sem Segredo. Tchau, tchau. Pelo menos em parte, até o próximo programa. Tchau.